Tendo encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. O tempo, conforme preceitua o artigo 94, inciso 2 do Regimento da Casa, é de 5 minutos. Com a palavra, vereador engenheiro Aníbal Claudio Biasotti. Presidente, vereadores, público presente, internautas. Meu comentário é sobre uma indicação de minha autoria de número 45/2014. O que a gente está pedindo nessa indicação? No centro da nossa cidade, na Avenida Campos Sales, de números 853, tem o edifício Antônio Melucci. Esse edifício tem várias empresas que trabalham aí, cartórios, então ele é muito utilizado para cadeirantes, pessoas com deficiências físicas. Então a pessoa chega em frente ao prédio, por ser uma região central, não tem aonde parar o carro para que o cadeirante possa descer e se dirigir até o prédio, estabelecimento. Então o carro tem que parar no meio da rua, tem que parar o trânsito, é aquele sofrimento, aquele transtorno. O que a gente pede? Que aí na esquina do prédio se faça uma vaga para reserva de deficiente. O carro chega, o deficiente desce e logo ele vai embora e sobra vaga para um outro deficiente. Eu acho que é muito importante que faça essa reserva e tem que ser feita com urgência. Eu espero que o chefe do executivo nos atenda e vou ficar atento quanto a esse pedido. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Não. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Com a palavra, vereador Evaldo Tomé. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas. Tá risado não, Vartinho. A indicação que eu fiz sobre Tapinas é que eu tive recentemente lá, o Vanderlei já tem feito várias indicações dos buracos, e eu tive dando uma volta por lá, infelizmente está cada vez um pouquinho maior. Então nós vamos estar pedindo ao senhor prefeito ou secretário que colabore com o distrito de Tapinas, por também os moradores lá dependem das vias. Então, está feita a indicação justa e reforçando a indicação que o Vanderlei já tem feito. E outra situação é sobre o lixo. Infelizmente, está demais da conta lá mesmo. Estão jogando lixo na porta do cemitério e atirando fogo. Está vergonhoso. Então, nós vamos estar pedindo, fazer a indicação, vamos estar pedindo para ele que ver que pode ser viabilizado, porque não pode. Ainda mais tratando do cemitério, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um certo respeito em atitude dessa situação. E a outra indicação é sobre o negócio da guarda no terminal rodoviário, que reforce pelo menos o horário do pessoal na escola, que eu acho que o prefeito podia dar uma atenção maior. Não vamos dizer que o guarda é obrigado, ou o prefeito tem a obrigação de colocar interinamente um guarda no inteiro, mas pelo menos no horário noturno, na hora da escola, até os alunos retornar das cidades que vão estudarem, que coloque lá, aumente a guarda municipal, que faça um patrulhamento um pouco mais ostensivo, que lá está precisando. E outra situação é sobre o negócio da rua Giacomo Brunaldi. Ali tem um trecho ali que a água corta ali e os carros têm uma certa velocidade que empreende ali. Já teve acidente perto da minha casa ali naquela rua ali, já 2 vezes, carro bateu por causa devido à correria, à falta de atenção. Infelizmente nós estamos vendo que hora vai acontecer uma coisa grave, vai entrar um carro dentro da padaria, porque a rua ali tem uma curvatura. Então vamos pedir ao prefeito que ele também possa agilizar isso daí. E a outra indicação é sobre as valetas, que é considerada de grande coisa, de proporção que está tendo aí, e que nem na estrada de terra lá da José Fortuna, lá a valeta está muito enorme, e infelizmente está intrafegável de carro passar por lá. Carro pequeno não passa, caminhão também não. Trator passa porque o bicho tem garra, né? Então vamos pedir para o prefeito que dá uma atenção lá, que tem moradores que vêm de lá e precisam daquela estrada também.
Com a palavra de Mércio Miquelete Diniz. Com a palavra Gustavo Ricardo de Oliveira. Vereador José Aparecido da Silva. Boa noite a todos, senhor presidente, companheiros, companheira, público aqui presente, internauta. Eu queria fazer uma reclamação sobre um mato que está do lado da escola Sérgio Abedenur. Está faltando pouco para o Tarzan construir sua casa lá. Tarzan e a Jane. A coisa está feia lá, mas eu acho que ele vai dar um jeito assim. Ele também reclamar dos buracos do Jardim 2000. Não tem mais aonde passar lá. Buraco é o que mais tem na cidade. E a gente tem que tomar providência disso. E espero que o prefeito reconheça isso daí e executa logo. E também da pracinha que está saindo, eu dou os parabéns para ele também, que da Praça do Jardim 2000, indicação desse vereador. Mas que coloque banco, mas tampa o buraco, senão vai ficar uma praça feia. Muito obrigado. Antes de iniciar a ordem do dia, vamos à apreciação da emenda em pauta. Emenda número 04/2014, modificativa ao projeto de lei de número 23/2014, de autoria do vereador Lourival Tomé da Silva. A emenda está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovada por unanimidade, sem discussão, a emenda de número 04/2014. Então, agora sim, passaremos à ordem do dia. Vamos apreciar agora o projeto de lei em único turno. Projeto de lei de número 23/2014, de autoria do vereador Lourival Tomé da Silva, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis sem fins educacionais na rede municipal de ensino de Itápolis. Projeto já devidamente emendado. Os pareceres exerados pelas comissões, todos foram favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 23/2014. Passaremos então agora à votação do requerimento que integra a ordem do dia, que é requerimento número 06/2014, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha, que requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itápolis e a empresa concessionária responsável pela administração do terminal rodoviário de Itápolis. O requerimento está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento número 06/2014. Determinam a continuidade dos trâmites legislativos, as proposições deliberadas e que o projeto de lei aprovado seja submetido ao senhor prefeito municipal para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal. Ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, vereador engenheiro Eranimão Careiro Biasotti. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, público presente, pessoal acompanhando a sessão da Câmara aí pela internet também, boa noite. Só queria destacar duas situações aqui, parabenizar o Tomé aí pelo projeto aprovado. Lamentavelmente a gente sabe que depende lá da municipalidade, do prefeito, para ele colocar isso para funcionar. E mais do que isso, fiscalizar, fazer com que os alunos realmente não utilizem dentro das salas de aula, a não ser que seja algo solicitado pelos professores, aquilo que está sendo proposto. A ideia é muito boa, mas a gente teme pela aquele OVNI que tem lá na prefeitura, objeto não identificado, só NI, né? Joga lá e lá fica, não vai dar muita bola. Então tomara que a gente esteja diante de uma situação que possa ser real e verdadeira, aprovada aqui pela Câmara de Vereadores. Eu só queria ressaltar uma questão aí com relação à questão do transporte aí dos universitários. O companheiro Avelino falou alguma coisa na última sessão, eu vi algo no jornal. Eu queria solicitar aqui para a nossa direção da Câmara, para saber se existe uma lei, Flávio, que faz com que
o prefeito não deixe as empresas, mesmo por vontade deles, que seria até mais fácil para fazer com que recolhesse esses alunos no transporte, na ida, na volta, aquela coisa toda, porque os ônibus passam em setores da cidade aí, onde moram muitos alunos, muitos universitários, e eles têm que ir lá para a rodoviária. Virou aquele caos, aquele amontoado de carros, motos sem segurança nenhuma, totalmente abandonado. Alunos já fizeram abaixo-assinado, já imploraram, dá a impressão que o prefeito está fazendo favor para os universitários de ter o transporte dos alunos. Isso aí é algo já adquirido, é algo conquistado pelos universitários, ninguém está fazendo favor nenhum, o dinheiro não sai do bolso do prefeito, ao contrário, sai do bolso da própria população, é o povo que está pagando isso aí, é o próprio universitário que está pagando, e a gente não sabe o porquê. Ano passado, esse vereador, inclusive, foi em todas as empresas que fazem os transportes, e eles, de uma maneira até legal, gentil, acabaram adequando algumas situações. Agora, esse ano, até agora, nada, os alunos estão implorando para que alguma coisa seja feita nesse sentido, e eu não sei, eu gostaria então de ter uma resposta, se é uma lei que existe para todas as cidades aí, ou realmente é mais uma birra do prefeito com relação a não deixar as empresas criar alguns pontos de embarque e desembarque na cidade para facilitar os universitários que viajam para as cidades vizinhas aí, atrás do seu estudo, atrás de um futuro melhor, atrás da sua carreira. Então é uma interrogação que fica e a gente espera que haja uma resposta para isso, porque na verdade, mais uma vez, estão sendo judiados os universitários aí dessa maneira que está sendo feito, e volto a repetir, eles têm um direito adquirido, o prefeito não está pondo dinheiro do bolso, ao contrário, está pagando com o dinheiro do povo, essa questão, a educação, tem dinheiro para isso, e a gente entender o porquê desta teimosia de não dar uma facilitada para os universitários. Nós estamos citando este caso, aquele caso, mas sim a população que precisa disso e tem reclamado, tem sofrido muito em razão dessa questão aí. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Avelino Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os companheiros públicos presentes, pessoal que nos acompanha pela internet, o Walter, jornalista, que nos honra com a sua presença. Eu queria, com relação a essa questão, vou pegar aqui já logo o gancho do Mauro, eu não estava programado essa fala para o meu pronunciamento, mas aproveitando aí o gancho que o vereador Mauro está colocando, justamente o requerimento que nós fizemos hoje para requerer, Mauro, da Prefeitura, o contrato de concessão da Prefeitura para a empresa que está administrando a rodoviária hoje, é um início para a gente começar a investigar, para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo hoje com a questão dos estudantes. Porque nós precisamos saber, e aí é uma questão pessoal, que eu estou, assim, uma teoria que eu tenho, de que há pessoas vamos dizer assim, do prefeito, que tem algum comércio na rodoviária, e aí o prefeito obriga os estudantes a ir até a rodoviária para, supostamente, vamos dizer assim, tentar fazer esses estudantes se transformarem em consumidores das pessoas que o prefeito quer na rodoviária. Essa seria a única justificativa? Eu estou imaginando, isso é uma teoria que eu estou tendo, mas nós começamos vamos começar uma investigação requerendo o contrato dessa empresa, para depois saber quem são as terceiras, né, que essa empresa que tem a concessão locou os estabelecimentos da rodoviária para outros. E a gente tem que saber quem que são esses outros, para a gente tentar entender o que o prefeito quer fazer, o que o prefeito está fazendo, porque até agora também eu não entendi por que obrigar os estudantes a ir até lá. Eu tive conversando também com as empresas esse ano,
E uma empresa disse para mim, olha, eu paro, porque queria que parava lá perto do clube de campo. Eu paro, mas depois foi consultar o advogado, eles não param lá, porque no contrato que tem com a prefeitura, diz que o ponto era rodoviária. E aí o advogado disse para o cara da empresa, ó, se acontecer alguma coisa com o aluno que desce ou monta no seu ônibus, que não seja na rodoviária, a responsabilidade é sua. Ah, então eu não vou. E aí fica esse jogo de empurra. A Secretaria de Saúde diz que não exige que seja lá, que pode ter outro, mas não autoriza, a empresa não faz porque não tem autorização e quem paga o pato com isso é os estudantes. Mas nós estamos juntos nessa luta, eu espero, acho que todos os vereadores estão juntos nessa discussão, nessa luta, e esperamos que o prefeito deixe de ser birrento ou deixe de ser deficiente do ponto de vista de inteligência, porque estudante, gente, é o que menos tem dinheiro. Você quer fazer estudante ser consumidor, é o que menos tem dinheiro. Eu acho que seria, né, não dá para pensar no estudante como consumidor, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo aqui. Mas vamos tentar ser rápido aqui. Eu queria falar hoje, essa semana, dia 30, nós comemoramos 50 anos da ditadura. Né? Nós temos hoje o direito, vamos dizer, de estarmos aqui nesse plenário, de estarmos fazendo debates, de estarmos discutindo. Somos vereadores, parlamentares eleitos pelo povo. Vivemos hoje um processo de avanço na democracia brasileira, mas nós precisamos lembrar dessa data e desses momentos que o Brasil passou, que o povo brasileiro passou, porque o direito de nós estarmos aqui hoje custou a vida de muitos companheiros. Muitos filhos ficaram órfãos, muitos pais perderam filhos, muitos brasileiros e brasileiras, companheiros e companheiras que foram à ruas lutar pela democracia, para que a gente pudesse viver aqui esse momento, deram a sua vida para um Brasil melhor. Então hoje nós podemos dizer que um Brasil melhor, se a gente pegar a história, uma história recente ainda, vamos pegar aí 50, 60 anos, que é 50 anos que nós estamos fazendo agora, 50 anos do golpe, vivemos 21 anos no regime militar e estamos há 29 anos num processo democrático. Né? Às vezes não podemos dizer que o Brasil ainda é um país democrático, porque uma vez eu vi uma frase de um amigo e hoje eu tenho, depois que eu comecei a perceber a atitude do nosso governo, do nosso prefeito, eu comecei a entender o que meu amigo tinha dito há muitos anos atrás, porque ele disse para mim numa oportunidade o seguinte: o Brasil saiu da ditadura, mas a ditadura ainda não saiu do Brasil. Então, se a gente vê essa questão dos estudantes, por exemplo, é uma questão que nós devíamos estar discutindo democraticamente e fazer aquilo que seria melhor para o povo, porque as empresas concordam, os estudantes precisam, mas, estou encerrando, presidente, mas o executivo não quer. É um autoritarismo, ele impõe essa questão para as empresas, impõe para os estudantes, como tem imposto muitas coisas no município, não deixa o processo democrático, não deixa a sociedade participar do processo democrático da cidade, do desenvolvimento político, econômico e social da nossa cidade, e aí quem paga é a sociedade, com todos os atrasos que nós vivemos e a dificuldade na vida das pessoas. Então, eu quero, nesse momento, lembrar os 50 anos do golpe militar e fazer aqui uma humilde homenagem à memória dos companheiros e companheiras. Não vamos citar aqui, são tantos dos companheiros e companheiras que morreram lutando pela democracia. Que hoje é nossa responsabilidade aprimorarmos essa democracia, fazer que esse processo democrático avance, para que os nossos filhos e os nossos netos realmente vivam num país, numa sociedade democrática e que seja melhor para todos. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Lorival Tomé. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas. Eu quero agradecer pelo apoio ao projeto dos celulares na escola, dos nobres colegas, que, como se diz, igual o Mauro falou, espero que o prefeito faça lá o juízo dele e que colocamos para andar. Eu deixei de falar sobre uma indicação
da negócio das escolas, da guarda municipal que eu pedi à escola. A reclamação maior que a gente tem, o perigo que tem levado às escolas, é sobre o excesso de velocidade. Infelizmente, tem os boizinhos, né? Molecada de 18, 19 anos vão exibir para as meninas. E tem um certo cometido, certa velocidade nas escolas, e tem agravado muito reclamações, e a gente tem visto. Eu já tive na porta da escola, infelizmente eu vi isso. Então acho que se a guarda tiver um pouco permanente lá, eu acho que vai inibir, porque a guarda infelizmente tem pouco poder para agir. Mas esperamos que o senhor prefeito possa atender ou fazer uma ou duas escolas de experiência e colher resultado, e veio pesquisar sobre isso. Ô Mauro, outra sobre o negócio da escola lá dos alunos que você falou, segundo o que eu fiquei sabendo, existe uma cláusula no contrato que se o ônibus parar fora do local, 80% a empresa tem que pagar a perda de valor a receber. É o que eu fiquei sabendo. E outra coisa, o maior problema na cidade que a gente está tendo é sobre os moradores. Infelizmente, tem moradores que reclamam que não quer o ônibus fazendo barulho 11 horas da noite e meia-noite. Isso eu já ouvi também, entendeu? Empresa também que não quer. Eu também imagino que sim, entendeu? Dá para fazer sim. Mas é aquilo que eu falo, né? Eu vejo por nós também não conseguimos agradar todo mundo. Igual essa semana eu vi uma crítica bastante construtiva e fiquei chateado ao mesmo tempo. Teve uma pessoa que falou que por ele trocava os 9 vereadores. Bastante decepcionado. Chegar num ponto desse, saber que veio tanto projeto ruim, todos nós votamos contra nos projetos ruins. Infelizmente, cada um tem uma opinião. Léo, outra coisa sobre no SAI lá, dos buracos, o SAI eu conversei com o Márcio ontem, e me parece que pelo menos a parte do SAI ele tampou os buracos já do Jardim dos 2000. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Tá. Mas é do SAI? Ah, tá. Então eu vou reclamar com o Márcio, vou pedir a ele também, que ele é o secretário, então eu tenho que dar satisfação pra gente também. Que eu tive conversando com ele, não só de lá, de outros setores da cidade, segundo o que ele me falou, que estão tampando os buracos, sim. Mas se ficou para trás, eu vou estar cobrando dele, não tem nem dúvida que eu cobro bastante. Outra situação, tive lá no Jardim do Sol, o prefeito iniciou as obras dos canaletão lá, tá lento, mas iniciou. Esperamos que faça, quando de fato já tem 4 ruas lá, 4 ou 6 canaletão já que está sendo feito, já está construído. Esperamos que ele conclua. Mas os buracos estão lá, infelizmente, ainda tem muita valeta lá no Jardim do Sol. Ah, tá, eu sei. Então eu tive em alguns bairros, infelizmente o Village também foram lá, tamparam uma rua e simplesmente abandonou. Eu acho que não é por aí, eu acho que tem que pegar um bairro e fazer, determinar ele, termine ele, nem que demore, mas falar, estamos trabalhando no determinado bairro e nós vamos terminar. Infelizmente a cidade está lotada de buraco, infelizmente todas as ruas. Não tem onde você não passa, eu ando de moto, segunda-feira eu tirei o dia para passear na cidade e ver a situação. Não é passear, trabalhar, ver a situação que está. Esperamos que faça, porque vai chegar uma hora que vai ser que nem aquela vez. Um monte de cratera, parecendo a lua ou queijo suíço, igual já vi no jornal. E não é isso que a gente quer. O prefeito acho que tem bastante verba que a gente aprova aqui. E vamos pedir para que ele faça sim. Eu vou estar cobrando, pedindo a ele sim, ou o secretário, vão pedir sim. Eu acho que os vereadores têm que estar fazendo mais indicação, pedindo. Que é de tanto falar que vão enjoar de ouvir nós falar e vão começar a atender. Obrigado. Vereador de Mércia Michael Diniz, vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, vereador Zé Aparecido da Silva. Senhor presidente, companheiros, companheira, público aqui presente, internauta. Eu queria saber se o sinal que fizeram no assalto da José de Barro Ribeiro vai resolver o problema, Tomé? Você tinha dito para mim que teve uma cidade que tirou devido aos caminhões que para e quebra. Então, Atibaia então tem que tirar tudo. Veja bem, fica bem mais barato do que a manutenção dos indivíduos acidentados, hospital, fisioterapia, licença para tratamento, afastamento do serviço do indivíduo, e danos nos materiais dos veículos e vias.
Então fica bem mais, eu acho que fica bem mais barato o semáforo. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, público que nos acompanha pelas ondas da internet, pois é, chegamos ao final de mais uma sessão ordinária. E todos sabem que estava marcado para hoje, né, a audiência pública com o senhor secretário municipal de Educação, bem como também fora feito o convite à sua assessoria, né, que seriam os seus diretores e tal. Por um motivo de força maior, foi encaminhado ofício a ele, eximindo nesse momento de comparecer a esta sessão ordinária. Porém, eu recebi uma ligação dizendo que ele ainda assim teria interesse em comparecer, né, aqui. Porém, o seu estado ainda não está bem. Eu acho que só não entende isso quem não tem filho, porque quem tem filho é só imaginar a possibilidade de perdê-lo de uma forma repentina. Então, o ser humano passa por um baque muito grande. Isso é natural. Não no ponto de vista de eventuais remissões, etc, mas sim pelo fato de sermos humanos e aprendermos a respeitar toda e qualquer autoridade. Eu sei e vejo pelo Facebook, vejo por aí que muitos cidadãos, muitas pessoas perderam o respeito pelas autoridades. E se perderam o respeito pelas autoridades, perderam pelos seus pais, perderam pela sua família. E hoje se ofende muito, se ataca muito, né, os políticos, como que se nós não prestássemos. E isso também é alimentado, né, pela politicagem do quanto pior, melhor, que é aquela política de grupos políticos, né, que eu não sou do seu grupo, então eu vou atacar. E tudo que é do seu grupo eu sou contra, e tudo que é do meu eu sou a favor. E a recíproca acaba sendo verdadeira numa luta intensa como essa. Mas se nós quisermos viver uma democracia, nós temos que aprender a respeitar os poderes. Eu ouvi o que o vereador Avelino disse e acho realmente é uma verdade. A gente, do que diz respeito ao militarismo, eu vejo algumas pessoas, e tivemos acesso até aqui na USP, um professor de direito quis defender, né, o golpe e foi rechaçado por alguns alunos que invadiram a sala e eliminaram que isso ocorresse, né? Então eu acho que defender a ditadura militar diante da formação daquele grupo, como chama? Que analisa, grupo da verdade, né? Que pela verdade, que estuda bem isso, que convoca e ouve as pessoas para poder saber tudo o que ocorreu na justiça militar. Aí nós tivemos a oportunidade de ouvir um coronel, que na época era um coronel, que era o responsável pelas torturas. Ele dizia que era normal, né? E a forma com que você vê e acaba lendo a forma como algumas pessoas se manifestam. Ô, comuna, filho, tem que matar você, comuna. Como que se alguém que pensasse, só os comunistas pensassem diferentes ou pensassem igual? O que nós não temos que ter acesso a uma possível conspiração. Quem sabe o que foi a ditadura, quem viveu a ditadura, não consegue comungar com isso. Não consegue comungar com a falta de democracia. Não conseguem comungar com a falta de você, com a falta de direitos, com os direitos coibidos de você poder dizer aquilo que você pensa. A gente sabe que no país de hoje as pessoas não respeitam, nem funcionários públicos não respeitam o prefeito, né? Pessoas que por interesses particulares não respeitam o prefeito, não me respeitam. Eu leio sempre na Câmara. Tem um rapaz que chama César. Até um tempo atrás ele me tratava muito bem. Conversava comigo porque ele estava no concurso público e ele podia ser chamado para ser até guarda municipal. De repente ele percebeu que não ia ser chamado e começou a xingar. Colocou a minha foto do jornal e do Vanderlei me atacando. Quer dizer, ele conversava comigo. Então, quer dizer, por quê? Por interesse pessoal. E assim caminha a maior parte dos ataques. Questão pessoal. Gente, é covardia, é absurdo isso. A gestão anterior, a Câmara, foi assim. Passaram 4 anos tentando acabar com a minha imagem por uma questão pessoal. E eu digo a vocês, gente, o Mazinho, eu sou eu. Os vereadores são os vereadores. Eu não durmo na casa dele, não tomo café da manhã lá. Eu simplesmente quero ter o direito de defender aquilo que eu acredito. Eu não ganho nada para isso, ninguém me ajudou na minha campanha. Eu não tenho cargo nenhum na prefeitura.
Eu não cobro nada, eu não peço nada para mim, eu peço para a sociedade. E, no entanto, a falta de respeito motivada pelo ódio pessoal é muito grande. Pessoas já atacando no Face, já me comunicaram me atacando. Dizendo, quando eu disse que o material estava enxuto, uma pessoa que me odeia, ela me odeia pessoalmente, mortalmente, é amiga do Mauro Guerra, trabalhou com ele na Secretaria de Esportes, de uma família tradicional. Mas algum interesse tem. O pai dela era dentista. Foi funcionário do senhor, acho que era diretora de cultura. Só me ofende, o marido dela também me ofendia nos jornais. A troco de quê? Dizem as más línguas que nesse caso tinha aí um interesse na época de se pegar a diretoria da Câmara. Não foi? Permaneceu-se o Flávio, parece que se revoltou contra os outros grupos. Então são situações lamentáveis, eu não sei o que eu fiz para essas pessoas. Quer debater comigo? Vamos debater aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar. Vamos procurar mudar a nossa cidade, transformar a nossa cidade em algo melhor. Não vamos denegrir a imagem da nossa cidade. Gente, é ridículo isso. É ridículo. Você vê o teu nome na foto no jornal, essas pessoas são contra. Essa matéria foi motivada essa matéria foi escrita por um vereador, que é oposição, tentando denegrir a imagem de dois vereadores, dizendo que nós corroboramos com fatos errados que motivaram a criação da SEI, da educação, dos problemas da educação. Gente, é um absurdo, é ridículo dizer isso, é mesmice, é falta de inteligência, é inteligência de ameba interpretar isso. Eu não gosto de chamar ninguém de burro, eu gosto de dizer que a pessoa tem menos inteligência, ou tem um déficit de inteligência gigantesco. Gente, todo e qualquer problema que existe aqui, as duas vezes, já lançamos abrimos as portas da Câmara para audiência pública. O secretário foi convocado por essa presidência. A SEI foi instalada por essa presidência. Mas o ódio pessoal, essas pessoas não querem o bem da cidade. Elas são adeptos do político, elas não querem resolver a solução dos problemas, só querem atacar, porque não adianta a essas pessoas que os problemas sejam resolvidos. E o meu problema é que eu quero a resolução dos problemas. Eu não quero criar fato político para crescer o meu mandato. Eu não quero crescer fazendo da sociedade ou de parcela dela uma massa de manobra. Eu não quero utilizar a boa fé das pessoas com uma má fé minha. Gente, foi instalada SEI criada por essa presidência. Nomeei 3 vereadores. Dois deles tinham pedido no ofício a saída do secretário. Mas todos assinaram e desempenharam um papel maravilhoso. Na internet atacaram a comissão do senhor presidente, comissão de não sei o que lá, ofenderam a comissão. Duvidaram, colocaram em xeque. Aí depois deram o relatório, elogiaram a comissão. Só que esqueceram de pedir desculpa para mim. Porque me ofenderam, me humilharam. Só que não é interessante falar desculpa, senhor presidente. É interessante atacar. Agora, para vocês terem uma ideia, quando eu disse no início da sessão que a pauta está enxuta, e realmente está, por quê? Porque nós trabalhamos. Nós temos projeto parado, mas está parado na Comissão de Justiça e Redação para estudar o projeto. Os vereadores leram o projeto. Nós não temos que ficar lendo o projeto aqui, fazer pedagogia pela internet para as pessoas entenderem que estão lá na sua casa. Olha, querido, o projeto fala disso. O projeto está na internet. Ele é publicado com bastante antecedência. Com muita antecedência. E os vereadores receberam em casa. E têm votado todos os vereadores com coerência. De forma coerente e correta. Então, senhores, o que eu peço é que nós tenhamos um pouco de coerência nos ataques, nas críticas, que nós esqueçamos as questões pessoais e pensemos na nossa cidade como um todo. Eu vou pedir isso de novo para vocês. Eu estou cansado.
Quando alguém tenta denegrir a imagem de algum vereador, me machuca. E me machuca mais ainda quando o próprio vereador tenta denegrir a imagem do outro. Gente, isso é ridículo. É burrice política e burrice humana. É falta de conhecimento de quem ataca a Câmara. Porque demonstram que não tem conhecimento nenhum, apenas ódio do presidente. Ou ódio de algum vereador dessa Casa de Leis. Jesus. Senhores, eu gostaria de falar, para finalizar, a respeito da indicação que nós fizemos para a Guarda Municipal. Não é indicação, tá? A gente registra o pedido. Essa verba a gente conseguiu, até por intermédio da deputada do PT, viu, vereadora Verena? Beth Saão, mandou para Itápolis a verba, né, solicitando a nós, a prefeitura onde poderia colocado. Entendemos que a Guarda Municipal seria um local que mereceria um pouco de carinho. Hoje, você, com pouco dinheiro, você consegue dobrar a frota de veículo da Guarda Municipal. Nós temos 4 motos e um veículo. Hoje nós vamos ter mais 2 motos, uma para cada distrito, mais um veículo. Colete à prova de bala, pelo acho que são 30. Segurança dos nossos guardas. Segurança da vida dos nossos guardas, bem como comunicadores que os guardas têm reclamado bastante, com toda a razão, que os rádios comunicadores que eles têm são rádios antigos e que por exemplo, daqui em Itapinas não consegue chegar, eles não conseguem ter uma certa comunicação. E as organizações, como a Guarda Municipal, tem que ter um sistema de comunicação muito sério, muito grande, porque em casos de extrema urgência devem ser chamados, né, para que o companheiro possa auxiliar o outro. Então, essa é uma indicação que já é uma realidade, tá? Que nós conseguimos mais uma vez aí por meio da Beth Saão trazer aí equipamentos para a Guarda Municipal de Itápolis, merecidamente. Eu acho que a Guarda mereceria muito mais, na minha opinião. Mereceríamos ter uma Secretaria de Segurança Pública. Eu não consigo entender o porquê ainda não temos. Para que a gente possa fazer crescer a nossa... através de verbas mesmo. Você tem uma secretaria, você tem possibilidade de buscar muito dinheiro para poder equipar a nossa guarda e dessa forma você poder ampliá-la e com isso desenvolver o próprio sistema interno deles também, para que nós tenhamos mais segurança aqui. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária da data de 15 de abril, terça-feira, às 19h30. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.